Olá! Façamos hoje a leitura do resumo do livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada. Samuel, autor. Na tradição hebraica, 1 e 2 Samuel constituem um único livro. Apesar do texto não fazer referência ao seu autor, alguns relatos foram escritos por Samuel, 1 Samuel 10, 25. E os profetas Samuel, Natã e Gade registraram muito dos atos de Davi. Assim, a tradição judaica atribui a primeira parte do livro a Samuel, considerando que outros forneceram as informações complementares depois da morte de Samuel. É bem provável que o historiador ou editor da antiguidade tenha compilado os livros, valendo-se de diversas fontes, como os registros de Samuel, Natã e Gade. Data. O primeiro livro de Samuel registra a história de Israel ao final da era dos juízes, até a morte de Saul, o primeiro rei da monarquia de Israel, um período de aproximadamente 110 anos. Uma vez que as últimas palavras de Davi foram registradas naturalmente, os livros de Samuel não foram completados antes da morte dele, por volta de 970 a.C. A maioria dos estudiosos data a redação dos livros de Samuel entre a morte de Davi e o cativeiro assírio, 722 a.C. Pano de fundo. Contexto. O primeiro livro de Samuel começa com Israel, num dos pontos mais baixos de sua história. Durante a conquista de Canaã, as tribos de Israel não levaram até o fim a ordem de Deus para expulsar os cananeus. Como resultado, fracassaram moral e espiritualmente e experimentaram a disciplina de Deus por meio de nações estrangeiras. Iniciou-se um ciclo trágico no qual Israel voltava brevemente para o Senhor sob a liderança de um juiz, libertador, designado por Deus, só para cair novamente em desobediência. Em seus primeiros capítulos, 1 Samuel mostra ali o sacerdote de Israel, enfraquecido e sua família corrompida. O desrespeito para com Deus e seus caminhos permeava a cultura. Nesse momento de sua história, Israel era constituído de um grupo de 12 tribos associadas informalmente por uma fé em comum e reunidas em torno de um santuário central, o tabernáculo, onde Yahvé devia habitar no meio deles. Não possuíam uma liderança centralizada e sofriam ataques frequentes de outras nações em decorrência de sua incredulidade e desobediência a Deus. Mas mudanças políticas, sociais e religiosas profundas estavam prestes a ocorrer. No final de 1 Samuel, a mesma nação estava pronta para ungir seu segundo rei, Davi, dando início ao período considerado o apogeu do reino de Israel no Antigo Testamento. Propósito. O primeiro livro de Samuel foi escrito para mostrar o surgimento e desenvolvimento da monarquia em Israel, bem como a necessidade de seus líderes reverenciarem e obedecerem a Deus. Destinatários. Os livros de 1 e 2 Samuel constituem inicialmente um único livro na Bíblia hebraica, registrando a história do fim do período dos juízes até o surgimento da monarquia. Essa narrativa histórica foi compilada para o povo de Israel no final do reinado de Davi, ou no máximo durante o cativeiro pelos assírios, em 722 a.C. Um acontecimento importante que provavelmente teria sido mencionado caso a redação do livro fosse posterior a ele. Características literárias. O primeiro livro de Samuel contém narrativas históricas em forma de prosa. As exceções são a oração de Ana, um hino poético e algumas declarações em forma de provérbios.
Temas: a narrativa histórica de 1 Samuel apresenta alguns temas-chave. O primeiro deles é o surgimento da monarquia em Israel. Como esse período da história mostra claramente, os líderes devem ser conduzidos por Deus, não por seus desejos, culturas, tradições religiosas ou situações. A reverência a Deus é demonstrada por meio da desobediência às suas ordens. Deus deve ser o objetivo da fé. A paciência e a confiança são essenciais para permitir que ele trabalhe a seu tempo e a seu modo. A soberania de Deus é vista de maneira específica na vida de Ana e na escolha de Samuel. Há uma série de referências aqui, mas não foram citadas nessa leitura. Eu gostaria apenas de destacar esse parágrafo aqui final, que diz assim, né? Deus deve ser o objeto da fé. A paciência e a confiança são essenciais para permitir que ele trabalhe a seu tempo e a seu modo. É muito interessante esse parágrafo, né? Essa palavra que nós escutamos. Tá bom? Então não esqueça, não podemos esquecer que Deus deve ser o objeto da fé. A paciência e a confiança são essenciais para permitir que ele trabalhe a seu tempo e a seu modo. Tá bom? Muito obrigado por me escutar. E assim encerramos o livro de 1 Samuel e a leitura também do resumo referente a esse livro. Muito obrigado por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se Deus quiser.